E aí, meus queridos, meus amados, meus amores, como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Eu me chamo Wanderson, sou teólogo, tarólogo e oraculista e você está no canal O Caminho da Espiritualidade. Sinta-se à vontade, sinta-se abraçado no dia de hoje, porque hoje nós vamos saber, a partir da espiritualidade, se esse afastamento vai acabar, se ele vai te procurar e qual o futuro dessa relação. Vamos ver quais são as energias para esse tema. Será que esse afastamento é providencial? Será que é necessário? Será que essa discussão, essa briga, esse desentendimento, essa reconciliação vai acontecer de fato ou vocês permanecem da forma que estão? Vamos verificar aqui duas opções. A opção na cor amarela, a primeira opção, e a opção número 2 da cor rosa, da segunda opção. Mentalize sua situação, faça sua oração, sua prece, clame pela espiritualidade por um esclarecimento no momento de agora e faça sua escolha. Lembrando que as tiragens do canal são atemporais, o momento que você chegou aqui é o momento no qual a espiritualidade quer falar com você. Faça um teste, faça um voto de confiança com a espiritualidade e se surpreenda com o resultado, tá certo? Escolha uma das opções e lembrando que trata-se de uma tiragem coletiva, a energia geral e nem sempre ressoa para todo mundo, tá certo? Então, caso uma das opções não ressoe com a sua energia, não ressoe com a sua história, verifica a outra opção ou até mesmo outros vídeos aqui no canal, tá? Eu sempre deixo na descrição e também no comentário fixado outros links para estar auxiliando vocês com temas complementares, tá certo? Então, vamos lá. Vamos, se concentrem, se precisar de mais tempo, pause o vídeo e vamos dar continuidade, tá certo? Vamos lá! Turminha da primeira opção, da cor amarelo, vamos ver aqui essa situação, vamos investigar, sondar tudo o que está acontecendo com esse ser amado em relação a esse afastamento, como é que vai ser a espiritualidade, vai haver procura... Como é que fica essa situação? Esse afastamento ainda vai demorar? Me mostra a espiritualidade, me clarifica nesse momento. Vamos lá, pessoal. Se você é novo por aqui, considere se inscrever e apoiar o seu canal. É muito importante para o desenvolvimento do canal, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem, tá? Já já eu ajeito melhor no enquadramento para que vocês possam enxergar todas as lâminas. Já vai sentando o dedo no like, já vai demonstrando a sua gratidão. Porque a espiritualidade move a mão de pessoas para conduzir pessoas, conduzir esclarecimentos quando elas são gratas. Ok? Vamos ver aqui o futuro dessa relação. Será que está favorável? Que às vezes, amados, o contexto às vezes não é dos melhores, tá? Mas o futuro próximo, né, acaba revelando controvérsias, né, reviravoltas, né? O destino às vezes prega peças. Vamos ver aqui. Ok. Meus queridos e minhas queridas da primeira opção da cor amarelo. Pessoal, olha, aqui é uma situação que esse afastamento é justamente para que a situação venha acalmar um pouco, tá? Porque aqui mostra que esse ser amado, né? Ele é uma pessoa muito rígida, ele gosta das coisas dele no mínimos detalhes, inclusive possa ser uma pessoa que tenha aquele procedimento de querer resolver o mundo. Ele está sempre muito ocupado, ele está sempre cheio de coisas para fazer, ele está sempre tendo alguma outra coisa para fazer e você se sente como se você tivesse sendo deixada para segundo plano, né? Como se esse rapaz, ele consegue resolver a vida dele inteira, menos a área afetiva. É aquele cara que pode ter bons resultados em outras áreas, pode se parecer aquela pessoa muito inteligente, né? Que sabe o que está fazendo e de fato ele sabe, né? Para a vida dele. Só que quando chega na área do relacionamento, aqui é o Rei de Espadas, quando chega na área do relacionamento, meio que
acabou gerando uma discordância, né, com você, e isso acabou gerando um afastamento. Só que aqui vem, nós temos a carta do mundo no centro, né, falando que todo o esforço, todo o trabalho dedicado não foi em vão, tá? Nessa relação. Aqui mostra que vocês estão passando por uma finalização de ciclo, é finalização de ciclo, não é, no caso, término definitivo. A finalização do ciclo nada mais é que um tempo, que é um término, é como se fosse o término de um capítulo de um livro, um final de temporada. A temporada termina da série e aí volta-se a nova temporada com coisas diferentes. Os personagens eles estão mais desenvolvidos, mais evoluídos, né? São os mesmos personagens. O protagonista tá lá, a mocinha, o mocinho tá lá. Os problemas talvez também estejam lá, mas de uma cara nova. Serão novos vilões, outros obstáculos que vão se apresentar. Um novo contexto está sendo formado aqui. Por quê? Nós vemos aqui nas cartas do centro, ó, de 10 de paus, 9 de paus, 8 de paus, 9 de espadas. É final de ciclo, entende? A situação estava muito pesada, estava insustentável. Porque essa pessoa, né, esse ser amado aqui mentalizado, adapte para sua sexualidade, seja homem ou mulher, ele tem essa dinâmica como se ele quisesse resolver tudo, né? E ele percebe que ele não tem tempo suficiente, ele não tem condições suficientes para conseguir resolver tudo da melhor forma, e ele acaba se estressando ou até mesmo demandando muita energia a ponto de ficar exausto, cansado. E aí quando você vai tentar adicionar alguma coisa, ou quando você vai falar alguma coisa pertinente sobre a relação, é como se ele não quisesse resolver. E esse é um dos motivos do afastamento, tá? Que essa pessoa é como se ela dissesse: olha, eu tenho tanta coisa para resolver, não vou ficar dando prioridades à relação, tá? Aqui mostra que aqui tá bem claro. E ele defende esse posicionamento dele. Ele defende, ele não está bem, mesmo assim desgastado, né? Mesmo cansado, mas ele percebe que é como se ele dissesse bem assim: eu já fiz muito sobre essa situação, mas aqui mostra que não fez, tá? Eu já fiz muito para essa situação, já lutei demais sobre essa situação e eu me recuso a gastar mais energia nessa situação, nesse relacionamento entre vocês, tá? Porque a espiritualidade está ensinando a ele a ter prioridades, ó. Carta do 8 de paus. A vida dele, né, acontece esse furacão de tarefas, de coisas para fazer. Coisas que podem aparecer repentinas, várias responsabilidades. E esse rapaz ou essa moça aqui mentalizada, ele gosta de fazer, ele gosta de ser assertivo, né? Rei de espadas, ele gosta de concluir o que ele começa, ele gosta de finalizar, ele gosta de fazer as coisas como devem ser feitas, e isso demanda muita energia, às vezes até no caso talentos e recursos e energias da qual ele não dispõe no momento, né? Como se disser, aqui a espiritualidade vai mostrando que ele está pegando mais, abarcando mais do que o braço pode alcançar. E, inclusive, quando você tenta ajudar, ó, vem você fazendo espalhamento, a carta da Rainha de Copas fazendo espalhamento com a carta 5 de paus, mostra que quando você tenta ajudar ele de alguma forma, você percebe que ele está com muita coisa para fazer, e você tenta ajudar ele de alguma forma, ou até mesmo compreender ele na situação. Eu sei que você está muito exausto, então eu posso fazer isso, eu vou lhe ajudar dessa forma. Só que ele é um rei de espadas, só a forma dele está certa, o jeito que ele faz é melhor, só ele sabe o caminho, ele que toma a decisão. E aí vocês acabam, no lugar de cooperar para poder salvar o relacionamento, no lugar de se entender para poder resolver uma causa, resolver uma demanda, um obstáculo, uma dificuldade, o que é que vocês fazem? Vocês ficam discutindo entre si, brigas sem sentido, brigas sem razão, entende? É como se a espiritualidade dissesse assim: o foco que é o caldeirão, o foco que é o relacionamento que vocês deveriam estar discutindo, vocês ficam discutindo outras coisas que não são o foco, enquanto vê o seu relacionamento derramar, enquanto vê aquilo que vocês deveriam estar fazendo juntos ir ao chão, desabar, desmoronar. E aqui mostra, né, que aí você acaba se culpando, porque você sempre, aqui mostra que enquanto ele está trabalhando em todas as áreas possíveis, enquanto ele está fazendo de tudo, né, ao mesmo tempo, pegando várias tarefas, você se sente como se a responsabilidade do relacionamento fosse só sua, né? Ó,
Aqui nós vemos aqui nessa diagonal. E mostrando que você fica sempre com, poxa, sempre é eu que tenho que ceder, sempre é eu que tenho que compreender, sempre é eu que tenho que apaziguar. Essa pessoa, ela é sempre rígida nas palavras, ele sempre tem a razão, ele sempre quer estar certo, ele quer me sobrepor, né? E aí é como se você também já tivesse aqui, ó, perceba que tanto ele, olha aqui essa linha, tanto ele quanto você estão em uma situação de tipo que já não aguenta mais, sabe? Você é como aquela situação que você já está cansada de viver nessa dinâmica. Aqui não mostra uma história que está, no caso, se escrevendo agora. Me parece que já é uma coisa que já vem há muito tempo e essa dinâmica continua, como se fosse assim: essa situação nunca muda. Você pensa que ele nunca muda e ele também vê você da mesma forma. Você nunca muda, essa mulher nunca muda. Ela não percebe que eu tô cheio de coisa para fazer, cheio de coisa para resolver, ó. Eu tenho que me desdobrar em dois para poder resolver tudo. E lá vem ela com mais problema. Eu tô cansado já disso, eu não aguento mais. E ainda, quando eu chego em casa, ela quer resolver problema da relação, quer discutir relação, quer fazer DR, quer perguntar onde é que eu tava, o que tava acontecendo. Eu não tenho cabeça para isso. Percebe? E aí você fica com a sensação de que você tem que levar o relacionamento sozinho nas costas, enquanto ele cuida de todo o resto, porque ele é o rei de espadas, né? É como se vocês não conseguissem cooperar para um bem maior, seja para o relacionamento ou para qualquer coisa que vocês façam juntos nessa relação. Ok? E aí você acaba se culpando, ó, tá deixando aqui claro que você, não necessariamente assim aquela sensação de culpa, porque o 9 de espadas são noites mal dormidas, pensando na situação, do que você poderia ter feito melhor, que você poderia ter flexibilizado mais, que você poderia ter lidado com a situação com mais leveza, né? Ó, com mais equilíbrio, tudo sobre 2 de pentáculos aqui, tá? Só que aí a espiritualidade vem falando, deixando claro que esse período de afastamento está ensinando a esse homem ou essa moça aqui mentalizada a ter prioridades. Porque nós somos bombardeados o dia todo com tarefas, com missões, com coisas que a gente precisa fazer. A gente tem a nossa área acadêmica, a gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa correr um pouco, a gente precisa ir ao médico, ir ao dentista, a gente precisa levar as crianças para passear, tem os animais para cuidar, tem às vezes os nossos idosos, tem limpar as coisas, as tarefas diárias, o trabalho, às vezes imprevistos acontecem, sofre um acidente e corre lá, corre cá. Nós temos muitas tarefas o tempo todo, somos bombardeados, porque a energia do 8 de paus é uma energia rápida. Ela traz uma movimentação, sim, mas é uma movimentação que muitas das vezes a gente não consegue lidar, porque é muita coisa ao mesmo tempo para ser resolvida e aí a gente tem que priorizar. A gente percebe, é como se 8 paus pulassem sobre a nossa mesa, 8 paus pulassem sobre nossa mesa e a gente tivesse que decidir qual deles qual problema a gente vai resolver, porque a gente não é máquina, a gente não é super-homem, não é super-herói. Só que essa pessoa, ela não lhe deixa ajudar, ela não abre, é como se ela não abrisse a energia para poder viver um relacionamento de cooperação. Por quê? Porque ele é o rei de espadas, ele acredita que ele sabe o que ele está fazendo. Ele acredita que a posição dele, a estratégia dele, a decisão dele, a forma dele é a correta. Inclusive, esse afastamento, ele acredita que é isso que tinha que ser feito, tá? Independentemente de quem decidiu se afastar, seja você ou ele. E esse afastamento está lhe auxiliando, a espiritualidade está lhe dizendo, para tratar as coisas com mais leveza, ó. Porque talvez você tenha aqui, veja só, o que a espiritualidade diz aqui nessa linha do meio. É como que da mesma forma que você se libertou, né, desse vínculo que estava difícil, essa relação difícil de se entender, de se harmonizar, da mesma forma que você se libertou dessa situação, também foi consigo não somente a sua alegria, não somente a sua tristeza, mas também a sua alegria. Tudo foi jogado para cima, né? Foi jogado para cima. É como se desse aquela sensação de liberdade, mas também muitos problemas subiram no ar. Porque aí tem muita coisa para resolver caso vocês queiram retornar, né? Voltar. Tá nesse momento de pausa, né? Só que esse período está sendo para que você... Ele está sendo tratado sobre essa questão de prioridades e você está sendo tratada nessa questão de tratar a situação com mais leveza.
ok? Tratar a situação com mais leveza, porque de fato esse ser amado é um tanto rígido, ok? Mas não se preocupa, porque aqui mostra que nas tendências futuras ele volta, tá? Olha só, geralmente a carta 10 de paus não fala sobre volta, mas nessa posição, desse jeito que tá, volta. Mas é como se você já tivesse atingindo um nível de maturidade, você está entendendo a mensagem da espiritualidade. É como se você dissesse: estou dando as costas à competição sem sentido, à disputa de ego, à disputa de guerra de braço. Eu estou aqui aberta, eu não quero vencer, eu não quero ter razão mais. Ó. Você está dando as costas ao fardo, você está dando as costas às competições infundadas, à rivalidade. Ok? Essa quebra de braço. Por quê? Porque você já está ferido o suficiente. É como se você diz assim: o que eu tinha de apanhar, de sofrer nessa relação, ok? Eu já passei, eu já sofri. É como se você tá de pé, aqui mostra, né, o 9 de paus, está de pé, mas você está vulnerável, está fragilizada nesse momento. E ele também está, tá? Só porque, como ele gosta de bancar o durão ou a durona, ele está acima disso aqui tudo, ó. Percebe? Enquanto você pode ser aquela pessoa mais emotiva, né, rainha de copas, ele é mais racional, rei de espadas. Ele é como se... ele sente também. Ele também tem coração. Parece que não, mas ele tem, tá? Ele também tem coração. Só que ele finge uma dureza, uma rigidez, porque ele acha que se ele demonstrar o lado emocional dele, vai demonstrar uma fraqueza e vai impedir ele de tomar decisões assertivas, de tomar decisões analíticas. É como se ele dissesse assim: eu não posso deixar minhas emoções me controlarem nesse momento, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Mas ele volta, tá? Ele volta mesmo assim, olha como ele volta. Ele volta tipo cansado mesmo, ele volta sobrecarregado, mas ele volta. Ele volta, sabe por quê? Porque ele sabe que você é o aconchego, que você é o abrigo. Reclama de você. Pode ter esfregado várias coisas na sua cara, como por exemplo, que você não faz nada direito, né? Porque Rei de Espadas, ele tem essa mania de achar que só a decisão dele é a correta. O caminho que ele escreve é o dedo de Deus na terra, tá? Tô dando aqui só um exemplo para que você venha, né, sintonizar com a sua energia com a sua jornada. Mas aqui mostra, ele volta, tá? A carta do mundo logo no centro. Tá certo? A carta do mundo vem falando que toda a trajetória, tudo que vocês passaram junto, porque aqui tá muito claro, muita finalização, 9 de paus, 9 de espadas, 10 de paus, entende? Só que aí ele está voltando com aquela sensação de que ele não aguenta mais, tipo assim, ele pensou que longe de você, ele ia ter mais tempo e espaço para conseguir lidar com tudo que ele precisava resolver lá com a vida dele, com as coisas dele, seja na área acadêmica, profissional, financeira, seja lá o que ele julgue na prioridade dele no momento, tá? E ele achou que se afastando de você ele ia ter mais tempo, mas o que aconteceu? Ele percebeu que a falta que você faz nele era o que dava vigor para ele trabalhar. Sabe aquele cara que trabalha e quando ele chega em casa ele tem a comida dele pronta, ele tem, caso vocês não sejam casados, não foram casados ou estavam só namorando, ele tem aquela noite boa com você, você aconchega, você abraça, você faz massagem, entende? Ó, é isso, cuida dele, porque a energia da rainha de copas, ela não é somente uma energia de amor, né, de amor íntimo de casal, ela também, ela traz um cuidado materno com o cônjuge dela, sabe? Quando ela tá se relacionando com alguém, ela gosta de cuidar dele como se fosse uma mãe mesmo. E aqui ele sente saudade disso, ele sente falta, porque ele percebeu que ele não é tão produtivo quanto ele era antes com você, e ele volta pior ainda, pior do que quando ele estava. Se ele achava que a vida dele estava um furacão de tarefas, ele volta pior. Volta com tudo organizado, ó, não está mais tudo voando no ar, né? Como se assim, ele consegue sim organizar e fazer o que ele tinha de fazer nesse afastamento. Seja resolver uma outra relação, seja resolver o que for, ele resolve. Só que ele resolve com todo o fardo dessa jornada nas costas, né? Segurando. E ainda, além de segurar todo esse fardo, ainda tem que subir uma montanha. E qual é a montanha? Lhe reconquistar, porque aqui mostra que você está de costa. É como se você dissesse: eu me cansei de sempre ceder.
de sempre ser compreensiva. Eu me cansei de levar a situação sozinha, porque aqui mostra você fazendo espelhamento com a carta da flexibilidade. E além de fazer tudo isso, ainda tem que sorrir. Ainda tem que mostrar que está feliz, que está contente na relação, enquanto o outro, né, o ser amado aqui mentalizado, adapte para sua sexualidade, seja homem ou mulher, ele cuida de todo o resto, porque ele sabe o que está fazendo. Complexo, né, minha amada, meu amado? Mas pode ficar tranquilo, porque você é como se você já estivesse se alinhando e percebendo o que é preciso entender nessa relação. Nenhum sofrimento é pro mal, tá? Nenhum sofrimento, às vezes a gente acha que a gente sofre pelo bel prazer de sofrer. Todo sofrimento gera aprendizagem, todo sofrimento abre uma porta de entendimento, de compreensão e de evolução, tá? Os sofrimentos que a gente passa aqui na Terra, esses contratempos, essas divergências, essas idas e vindas em relacionamento, não são à toa, serve para nos ensinar. E você vem aprendendo isso, né? Você vem respeitando os seus limites. Só que uma coisa, não se culpe, tá? Tenta se descansar mais um pouco, porque aqui mostra que talvez você esteja... Ele está se defendendo disso, tá? Enquanto ser amado, ele, por exemplo, para ele não pensar em você a noite toda, para ele não perder a noite de sono pensando em você, ele se entope de trabalho, ele coloca outra atividade, ó. Tá claro, é uma pessoa que tem muita coisa para fazer e aí ele vai colocar mais. Por quê? Porque ele não quer pensar nessa situação por enquanto, porque o faz sofrer. Ele tá mal também, só que ele não quer admitir que ele tá mal. E aí o que ele faz? Talvez você não saiba disso, porque a espiritualidade ela entra bem dentro do íntimo da pessoa, é tanto que são as cartas de centro, tá? E é como se ele jogasse tudo pra cima, tá? Ele jogou tudo pra cima, tanto na relação, quanto também ele tá vendo todas as coisas deles caindo, assim, estando incertas, e ele tá tentando resolver tudo isso. Tá tentando resolver e tá sentindo sua falta. Mas ele, pra não sofrer, o que ele faz? Ele se enche mais de trabalho para ocupar a mente, sabe? Ocupar a mente e não ficar pensando em você o tempo todo. E aqui mostra que possa ser que você esteja pensando sobre essa situação, pensando que você poderia fazer diferente, você poderia dar uma nova chance, mas, amada, a espiritualidade vem dizendo aqui pra você, quantas chances você já deu? Porque aqui mostra que, além de você ser compreensiva, você mostra que você era flexível, né? Mas é como se você tivesse dado as costas pra isso e cansou. Você também jogou o chapéu, né? Tipo, ó, cansei, eu mereço mais. Eu mereço alguém que se dedique, eu mereço, eu lutei muito para um relacionamento, eu lutei muito para ser quem eu sou, para chegar até aqui, eu preciso, eu necessito, eu mereço mais do que isso. E vem, tá? Porque aqui nós vemos a carta do mundo, ou seja, que meio a toda essa jornada de dificuldade vai haver sim uma realização, vai haver descanso no final da linha dessa jornada, tá? E aqui nós temos nas tendências futuras para vocês, meus amados e minhas amadas da opção número 1, que ó, vai sim haver carta da cegonha juntamente com a carta do buquê. Você vai ser surpreendida por uma novidade em relação a essa pessoa, tá? Que tá claro, você vai ser surpreendida. Esse afastamento não é definitivo, é temporário. E essa pessoa, como a gente viu aqui, ó, ele volta, mesmo cansado. Depois que ele resolver as coisas dele, ele volta e deixando para trás as competições, que é algo bem positivo também, tá? É como se ele voltasse para poder se apaziguar de fato, harmonizar com você e querer ajuda, sabe? Ele vai chegar totalmente desgastado mesmo, ele vai chegar mal mesmo, ó. Mas vai chegar andando, né? Vai chegar, aparentemente, você vai ver no semblante dele, você vai perceber que ele não está bem, mas ele não é aquela pessoa que vai demonstrar com facilidade que está mal emocionalmente também. É como se fosse aquela pessoa que você, caso questione ele, falando, você tá com a cara meio abatida, ele vai dizer que é o trabalho. É porque eu ando trabalhando muito. Ele não vai dizer que isso também, o fardo que ele carrega também é sentimental, tá? Ele não vai dizer. E aí aqui vem mostrando que, ó, carta da cruz no centro, tendências futuras, que todo sacrifício vai ser honrado, vai haver vitória após o sacrifício. E você vai ser surpreendido ou surpreendida com uma novidade em relação a essa pessoa. Ou seja, vai vir algo novo. Olha, perceba que a carta do caixão sai aqui nessa posição, finalizando esse ciclo de dor, finalizando esse apego que vocês já tinham por essa relação, né? É como se você aqui mostrasse que você já estava, como se fosse assim, foi amiga da dor, né?
Você já estava já fiel a esse propósito, a carta do cão. É como se você fizesse, esse relacionamento acabou ou vocês se afastaram com aquela sensação de que você fez de tudo. Eu fiz de tudo para manter essa relação. Eu não aguentava mais, mesmo com pouco, né? 2 de ouros, mesmo com pouco, eu dei o meu melhor. Entende? Mas aqui a espiritualidade vem dizendo que esse término aqui, olha só, é o fim do ciclo disso aqui. E aí no final nós temos a carta do buquê, que simboliza as surpresas, as alegrias, né? Você vai ser surpreendida por algo positivo em relação a essa pessoa, ok? Só que durante esse processo aqui, essa pessoa ela tá lá cuidando de todas as tarefas que ela julga pertinente no momento, ok? A espiritualidade está trazendo a essa pessoa um ensinamento de senso de prioridades, já que ele não pode resolver tudo, o que ele precisa priorizar para estar bem. E aí ele percebe que ele não vai conseguir dar conta de tudo que ele dava antes, e aí vai voltar, ok? Cansado, com a mão na frente ou outra atrás, mas ele volta, ok? Vou deixar aqui com vocês também um aconselhamento mediante essa situação da espiritualidade com o oráculo terapêutico, ok? Me mostra a espiritualidade, aconselhamento necessário mediante essa situação para o consulente aqui da primeira opção da cor amarelo. O que eles precisam saber nesse exato momento. O merecimento de acessar as informações de que precisa vem conforme você aceita seus desafios. A cada passo dado, uma peça desse quebra-cabeça é revelado, ok? A cada passo dado, uma peça desse quebra-cabeça é revelada. Talvez você esteja já desesperançoso dessa situação, né? Talvez já tenha durado tanto tempo, porque aqui mostra como é final de ciclo, é muito doloroso, tá? Porque nós seres humanos não conseguimos lidar bem com finalizações. A gente gosta de ganhar e receber, mas de perder, de deixar, de partir, de retirar, de remover. Sempre é uma dor muito grande, inclusive até das coisas das coisas que nos machucam, tá? A gente tem uma dificuldade, o ser humano tem uma dificuldade de largar, de desapegar, porque o nosso organismo, ele pende para o comodismo, para o que já é comum, né? Temos dificuldades de nos lançar a coisas novas, a receber coisas novas, a esperar novidades, e às vezes a gente fica até desesperançoso, né? E a espiritualidade, ela vem dizendo, o merecimento de acessar as informações de que precisa vem conforme você aceita seus desafios. Ok? Às vezes a gente entra em tiragens particulares ou até mesmo em tiragens coletivas, né? Eu vejo muitos comentários aqui, mas minha situação não é assim, mas não é dessa forma. É uma tiragem coletiva. A mensagem ela vai ressoar conforme o merecimento de cada um, conforme a abertura. A gente tem que entender que a espiritualidade, para trazer uma mensagem coletiva, existe uma conexão. O nome já diz, conexão. Eu já falei isso em outro vídeo, vou repetir porque é pertinente nessa situação. Para gerar a conexão, um lado precisa enviar e o outro precisa estar aberto para receber. Ok? Você precisa estar compreendendo o seu processo, você precisa estar numa leveza de espírito. É interessante, é importante que você se espiritualize, faça sua meditação, sua oração e sua prece para poder receber, para fazer parte dessa conexão e receber aquilo que a espiritualidade vem lhe esclarecendo. E se não for dessa vez, não se preocupe, a espiritualidade ela não nos abandona, tá? Se não foi dessa vez que essa mensagem não ressoou, a mensagem não foi da forma que você quis, não foi dessa vez, mas permaneça firme nesse processo, pode ser da próxima ou até mesmo numa consulta particular, tá certo? Que fique claro aqui, a cada passo dado, uma peça desse quebra-cabeça é revelado. À medida que você vai andando, você vai tendo clareza do por que você está passando por isso. Você vai tendo clareza, o quebra-cabeça ele vai se montando. A imagem vai se formando e você vai tendo a compreensão do todo. E não somente visando o momento atual do afastamento, ok? Que a espiritualidade, que Deus lhe dê força para poder suportar e superar esse momento de afastamento. Pode ficar tranquila, né? Foque no seu processo e entender os significados dessa situação para estar pronta para o novo ciclo. Pronto ou pronta, né? Porque, como a gente viu aqui, ele vem. Acredite e creia na espiritualidade. Desde já agradeço, espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito e é novo por aqui, considere se inscrever. Seja grato você também.
curta o vídeo, faça o seu comentário dizendo que ressoou na sua energia. Caso não tenha ressoado com a sua energia, verifica a segunda lá opção, ok? Vem comigo para a segunda opção. Se caso você precise de uma tiragem particular na sua energia para confirmar alguma coisa, caso algumas coisas deram certo, outras nem tanto, eu não sei, não tenho certeza se essa mensagem foi para mim, fala comigo via direct no Instagram, @ocaminhodaespiritualidade, para esclarecer essa sua situação, tá certo? Eu sempre dou bastante atenção aos meus consulentes no atendimento, tá certo? Principalmente no pós. Eu não sou aquele tipo de pessoa que deixa a consulta, largo, já recebi o meu dinheiro e vou embora, não. Eu estou lá para poder atender vocês em qualquer dúvida, tá certo? Desde já agradeço, muito obrigado por você que já é inscrito, você que já acompanha o canal. Muito obrigado, gratidão a todos vocês. Até mais, até a próxima. Espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Tchauzinho, beijo, beijo, beijo. Vamos lá, pessoal, da opção número 2, da cor rosa. Será que esse afastamento vai acabar? Ele ou ela vai te procurar? Qual o futuro dessa relação? Me mostra tarô, me mostra espiritualidade mediante essa situação que os consulentes aqui da segunda opção estão vivendo. Como é que fica essa situação de afastamento? Olha só. 8 de copas. Ok, vamos ver aqui essa situação. Enforcado. Eita, Lili. Vamos ver aqui. Tendências futuras dessa relação, dessa situação, como é que fica a espiritualidade, me mostra, me clarifica. Vamos ver aqui, navio, chave, buquê, olha, veio 2, torre e árvore. Ok. Pessoal da segunda opção da cor rosa, gente, aqui é aquela situação, tá? 2 bicudos não se beijam, né? Ó, muitas cartas de espadas na mesa, né? Muita gente querendo ter razão, muita gente querendo estar certo na situação. Ai, 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 mas olha, vocês estão passando não somente por um afastamento, mas estão passando por uma estagnação no relacionamento, né? Como aquela situação, talvez você... É uma energia aqui que está sobre o relacionamento, tá? A carta do enforcado, do dependurado, ela vem tocando tanto em você quanto na representação do ser amado aqui mentalizado. É como se a espiritualidade dissesse bem assim, que vocês estão bem, espelhando as experiências e as aprendizagens nesse período de relacionamento. É como se a sua história, o seu destino se cruzou com essa pessoa para justamente um aprender com o outro, tá? Era necessário. Porque aqui é aquela situação que o ser amado ele tá dando valor depois que perdeu. Aqui tá claro, é aquela típica situação que com você tá ruim, tá difícil, e sem você fica pior ainda, ó. Ele pensa assim no afastamento em relação a que vocês tiveram. Aqui me parece até que foi você que deu um baixa nessa situação, né? Você que deu o corte. Talvez você diga, não fui eu, não, foi ele. Ele que falou isso, que fez isso. Eu só fui lá e finalizei, né? Só dei o pontapé inicial para derrubar o que já estava já no chão, já estava caído. Mas aqui mostra que tem sim uma participação de ambos. Mas talvez o veredito tenha sido da sua parte. Porque mostra até que você está de costa para toda a situação. É como se você estivesse já cansada de esperar o retorno dessa pessoa, cansada de esperar a movimentação, cansada de fazer com que ele entenda, com que ele perceba o mal que fez na relação, né? Que mostra muito isso, muitos conflitos e discussões, olha. Cartas de espadas, 5 de espadas, as de espadas. É como se você tivesse de toda forma tentando colocar juízo na cabeça dessa pessoa, como se estivesse bem dizendo assim, fulano, você não percebe, você não enxerga que você está destruindo essa relação com esse triângulo. Caso aqui não mostra uma energia muito forte para triângulo, mas adapte para sua situação. Possa assim ser que ele tinha uma outra pessoa. Se ele teve, aqui não é revelação, tá? Se ele teve ou tinha outra pessoa na jogada, você sabia disso, inclusive foi um dos motivos da discussão. Se não foi esse seu caso, você descarta.
Aí, no caso, ficaria para você a informação da desarmonia no relacionamento. É como se você quer se sobrepor, você quer ter razão, você quer ser do que faça do seu jeito, né? Porque você acredita que a sua forma é a correta. Inclusive, eu posso até estar falando aqui, você pode até dizer, mas eu quis o melhor para a relação, eu sim estava certa. Tudo bem, consulente, aqui a gente estava falando sobre como a espiritualidade esclarece a situação, tá? Inclusive, é a missão desse momento. Ver as coisas de uma outra perspectiva, né? Levantar a bandeirinha branca, é um tempo de cessar fogo, é um tempo de pausa, de repouso nesse relacionamento, com as palavras duras, com as indiretas, com as coisas que feriram tanto a você quanto a ele. É um momento de reflexão, tá? Então, você precisa, nesse momento, assim como ele, perceba que é os dois, olha, ele está atingindo, nesse momento de afastamento, ele está atingindo uma compreensão e clareza ao seu respeito. E você também está atingindo com essa paradez, essa estagnação no relacionamento, você está atingindo também uma clareza que tudo não foi somente culpa sua, que tudo também não diz respeito somente a você, que tudo que você poderia fazer, você fez, mas mesmo assim não adiantou, porque não depende só de você, ok? Talvez aqui você está nessa posição, né? Como se tivesse assim, amargurado ou amargurada, né? Como se tivesse assim, pronta para atacar. Essa pessoa se aproximar é como se você tivesse ainda verdades engasgadas para poder falar para ela, né? Que é a carta do As de Espadas. Falando sobre novos desafios, né? Vencer novas guerras, enfrentar novas batalhas em nome da verdade. É como se você fosse querer ser a justiceira da relação. Ok? Fazê-lo pagar de alguma forma. E aqui vem mostrando o 5 de espadas logo aqui, ó, em cima da carta que representa você, consulente, mostrando que ainda que você vença, ainda que você consiga provar que você tem razão, né? Porque aqui me mostra que, de fato, a razão está mais pro seu lado porque saiu na sua direção, tá? Ainda assim que você consiga, mas é como se no final dos resultados, é como se você percebesse que, ok, você provou que você tinha razão, você mostrou, esfregou todos os fatos na cara do ser amado, mas e aí? Estão afastados, não resolveu nada, não harmonizou nada. O que bem isso trouxe para a relação, ó? Falta de trabalho em equipe, né? Falta de harmonização, falta de se compreender e se entender no âmbito do relacionamento. É como se você tivesse muito pronta para poder falar verdades, muito pronta para criticar e para ferir, e sem perceber que esse seu posicionamento está mais dificultando e atrapalhando e acabando com a relação mais do que auxiliando. Tá? E a mesma coisa ele, eu tô falando isso aqui, amado e amada, mas tá muito espelhado, tá? O que tá pra você, tá pra ele em todas as conexões. O único ponto de diferença é que aqui mostra que você acaba entrando em batalhas, querendo ter razão, a qual no final, ainda que você tenha razão, no final ninguém vence, você fica se sentindo sozinha, solitária, ainda assim, com a razão é como se fosse, não importa, o que importa é que eu tô certa. Mas e os danos? E os efeitos colaterais? E aqui do outro lado dele mostra que ele já está cansado, se for um caso de triângulo, mostra que ele está sobrecarregado em levar essa situação a 3, ó. Se for um caso de triângulo, aqui não é, lembrando, gente, que aqui não é uma revelação, tá? Isso aqui é para pessoas que já sabem que justamente brigaram e se afastaram por causa dessas terceiras pessoas de traição. Se não for esse seu caso, é porque essa pessoa mostra que esse rei de espada já está cansado de tentar harmonizar, de tentar se aproximar de você, de tentar um companheirismo na relação, uma reciprocidade, uma harmonia nessa relação, um prazer que simplesmente não acontece. É como se ele estivesse pensando, eu já fiz de tudo. Sendo que esse é o mesmo pensamento seu, tá? Perceba que vocês estão muito conectados, tá muito espelhado. Talvez o que você culpa ele na relação é o mesmo que ele lhe culpa. Você diz, não, a culpa foi dele, porque... E aí ele diz, não, a culpa foi dela, que não compreendeu, porque não aceitou o momento. Você consegue compreender, entender essa situação? Tudo que você está culpando ele, está refletindo em você e vice-versa. Vocês estão muito conectados com isso, inclusive até nas brigas, ó. E mostra que
aqui me parece que a decisão final foi sua, tá? Mas aí você pode sim dizer, não, eu tomei a decisão, mas foi por culpa dele, porque foi ele que pediu, foi ele, se ele quisesse estar junto, ele não faria o que fez. Você consegue entender? É como se, ainda que você tenha tomado a decisão, ainda assim foi você que disse certas coisas, você culpa ele pelo fato dele fazer você ter essa reação. E isso gerou essa estagnação, mas é benéfica, tá? É providencial. A espiritualidade não somente vocês estão afastados, mas estão em um período de levantar a bandeira branca, refletir sobre um ao outro. Ele está pensando os pontos, né, que ele pode ter errado com você, e você, da mesma forma, deve fazer isso, tá? Para poder dissolver essa energia de um culpar o outro, percebe? Isso está afastando, isso está causando divergência. E eu estou falando de termo energético. Ainda que vocês se aproximem ou se reencontrem, vai ficar aquela sensação de briga, aquela sensação de indigesta, aquela sensação de mal-estar, como se algo tivesse irresolvido. E aí, como você aqui mostra que você é muito da pessoa que gosta de trazer as coisas às claras, você gosta de deixar tudo certo, não gosta de deixar o dito pelo não dito, você gosta de resolver. E resolver agora, para já, o quanto antes. E aí talvez essa energia implacável que você tem aqui, porque aqui mostra que você também não é fácil, tá? Perceba que aqui é um direcionamento da espiritualidade para você, lhe auxiliar a você perceber esse momento, tá? Então abra sua mente para refletir sobre esses posicionamentos. Ainda que você ache que você não é assim. Porque lembrando que aqui nessa configuração é uma pessoa que se considera certa e que fez isso em nome da justiça, como se fosse em nome da verdade. Ok? Só porque aqui é como se você tivesse, não tô falando pra você fingir que não existe, fingir que tá tudo bem e viver uma mentira. Não, não é isso. É que a forma como você se posiciona e se comunica com essa pessoa se sente desafiada e confrontada. Porque aqui mostra que ele também não é fácil, é um rei de espadas. Ele não abaixa a cabeça, ele também acredita que ele sabe o que tá fazendo, ele que é o certo da situação. Percebe? Só que ele é aquele tipo de pessoa que ele é o certo, mas não é muito de ficar batendo boca. É bem capaz dele você ficar falando, acusando, e ele ficar só na cabeça, tá, pode falar o que quiser, o que importa é que eu sei que eu tô certo. E não responde, aí deixa você mais louca ainda, levando você até os finalmente. Aí você diz, agora eu vou pegar, e você desenterra todos aqueles assuntos do passado, né, situações complicadas, e joga tudo sobre ele, ó. Percebe? Isso acaba gerando cada vez mais esse afastamento até haver o rompimento. Mas essa pessoa, ela lamenta a sua perda, tá? Que tá claro. Tá claro. E acredito que ele lamenta mais do que você, viu? Porque é como se você já tivesse mais, é como se você tivesse assim, cansei de ficar tentando dar murro em ponta de faca. Eu vou sair dessa situação, simplesmente eu preciso de paz. Mas não é que você saiu para uma desistência. É para um momento de paz e repouso, sabe? É um retiro espiritual aqui. É uma bandeira branca. É como se você tivesse levantado uma trégua temporária. Tanto você quanto ele. Tá espelhado, ok? Tudo que eu tô falando aqui para você pode ser para ele e vice-versa. Aqui essa situação tá muito espelhada. Todas as cartas que se conectam a você também se conectam a ele, tá? E aqui mostra a carta do 8 de espadas, que para a sua situação, a espiritualidade vem dizendo que você está sim se auto-sabotando nessa dinâmica. Não estou dizendo que as dificuldades não existem, não estou dizendo que os problemas não precisam ser resolvidos, mas você precisa ser menos incisivo ou incisiva na hora de culpabilizar. Porque aqui são dois bicudos, você tem uma energia muito forte, e ele também. E aí rola esse atrito, acontece esse atrito. Aí você vê aqui a carta 8 de copas, né? A dificuldade na harmonização. É onde pessoas se viram obrigadas a ter que se afastar para não se matar. É como se fosse assim, olha, com ele tá ruim, mas pior sem ele. E ele vem sentindo sua falta, tá? Essa pessoa, ser amada aqui, vem sentindo sua falta sim. Só que no momento ele se mantém parado porque ele quer entender, ele quer ter clareza da real situação. Ele quer saber qual é a raiz do problema para ver o que ele pode fazer. Ele está considerando as possibilidades de tudo que você falou, ó. Ele está considerando.
ok? E aqui mostra como se você tivesse de costa, dizendo assim, olha, cansei de considerar as possibilidades, cansei de tentar falar para essa pessoa, de esclarecer, de mostrar que esse triângulo está destruindo a relação, sei lá, seja lá o que ele esteja fazendo, caso não seja a sua situação de triângulo, ele aqui mostra que você, como se fosse assim, desistiu temporariamente da situação. E ele vem percebendo isso, a sua frieza, né? A sua áurea de mágoa, né? Ele percebe como se você estivesse assim, muito irada e muito com raiva por causa desse afastamento. E aí esse período de afastamento, de pausa e de estagnação é para os ânimos acalmarem, entende, consulente? É para a poeira baixar. Inclusive, possa ser que isso já venha há algum tempo, porque a carta do enforcado fala sobre estagnação e lembrando que é um arcano maior, é uma situação, um desafio maior. É uma sabedoria que você precisa destravar, é uma sabedoria que você precisa destravar para poder seguir nesse relacionamento, que demora, não é tão simples você reconhecer os seus erros na configuração que você está vendo aqui, aparecendo. E também não é difícil para ele, porque ele é o rei de espadas, é uma pessoa que ela já está acostumada a ser assertiva, ver pela visão lógica, de não cometer erros, né? Não cometer falhas. É uma pessoa que gosta de ser também incisivo naquilo que faz, nas decisões que toma. E aqui me mostra que você também não fica atrás, rainha de espadas. E a rainha de espadas, ela consegue ainda ser um pouco mais cruel do que o rei, porque a rainha de espadas, ela é incisiva. Ela bate no ponto fraco mesmo. É como se tiver numa discussão, você não se lhe irritar, meu querido e minha querida, você não mede esforços para machucar. É como dizer assim, você tá me machucando, você tá querendo levantar a voz para mim, então eu também vou lhe dizer A, B, C e D. Você vem me falar A, eu vou lhe dizer B, C, D, E, F, H, para você aprender que aqui não é palhaçada, não é brincadeira. Aí esse posicionamento, ainda que você tenha razão, percebe? A sua forma incisiva, a sua forma impulsiva de querer atacá-lo, acaba prejudicando a relação para ambos, para ambos. Tanto para você quanto para ele, porque ele não consegue ver em você um companheirismo, uma pessoa a qual ele pensa assim, eu não vou nem falar e nem desabafar nada com essa mulher ou com esse homem, né, com você, consulente, como eu me sinto, porque ele pode utilizar tudo isso contra mim no tribunal. Que a rainha de espadas, ela guarda, tá? A rainha de espadas, ela guarda, e aí ele fica com medo de compartilhar com você, percebe? Se for uma coisa, algum problema que vocês possam resolver em casal, se for um problema que ele possa resolver conversando com você, ele não consegue. Ele pensa, se eu for falar da situação, se for falar o que eu penso, o que eu sinto pra ele ou pra ela, meu filho, ele vai usar isso contra mim pelo resto da vida, eu vou ficar sendo atormentado, vai me culpar, vai ficar dizendo isso e aquilo comigo, e eu não aguento mais isso. Entende? É esse nível de situação. E aqui mostra que você está, assim, se sabotando caso você esteja fazendo isso, ou pense em fazer, né? Já vá refletindo sobre essas situações. Aqui é um período de reflexão, tá? E mostra também que é como se, já para a parte dele, né? Para a parte dele, mostra que é como se ele não quisesse lidar com os problemas no momento. Tanto aqui a carta da estagnação, como também o 8 de espadas, mostra que como se nesse exato momento ele se sente de mãos atadas, mas não é porque ele está realmente preso. Essa é a grande sacada do 8 de espadas. Essa pessoa, essa moça aqui da imagem, ela não está presa. Ela pode sair a qualquer momento. Só que nessa situação é como se ele não conseguisse sair, porque ele já está cansado de lutar por essa situação. Ainda que você pense que ele não fez nada, que ele não lutou por nada dessa situação, é como se ele já tivesse cansado de tentar se harmonizar com você. Por quê? Porque ele acredita que a forma dele resolver é a correta e você acredita que a sua forma é a correta. Ou seja, tá tendo essa desarmonia, né? Essa desconcordância no ceder. Entende? É como se um não abaixasse a guarda pro outro. E independentemente, veja só como é incrível essa situação, a espiritualidade quando ela esclarece a situação. Independentemente de quem tem a razão, de quem vença nos argumentos, os dois sofrem. Depois que você fala, desengasga, né? Fala tudo que você tem que falar e tudo que você não precisava ou não deveria falar, você fala,
e ele também retruca e vocês ficam nessa situação, ambos saem feridos, ou seja, ninguém vence na situação. Né? É uma disputa, uma desarmonia, um desajuste que vocês entram em atrito para, no lugar de tentar resolver, acaba prejudicando ainda mais a situação. Por isso chegou nesse nível que está. Percebe? Não é só aqui um afastamento, é uma estagnação, tá certo? Essa é a forma geral como está acontecendo o desenrolar do contexto. Mas aqui mostra nas tendências futuras que a situação tende a ter um bom desenvolvimento, tá? Tende a se desenrolar bem. Não é um fim definitivo, não é o fim da guerra. Não quer dizer, olha, venci a guerra. Não, foi só uma batalha, tá? Foi só uma batalha, várias batalhas, que aqui vem mostrando que você já vem de várias batalhas. Só que não é a finalização, mas tende a demorar. Tá certo? Pelo menos nas energias atuais. Mais pra frente a gente pode ver atualizações. Inclusive, vocês que se conectaram com essa opção, dá uma olhadinha na primeira opção, porque também tem um contexto parecido e pode lá ter uma mensagem complementar ou até mesmo ressoar completamente com sua energia, tá? Porque tá muito parecido com a opção número 1, ok? Então espero que tenha ficado claro, mas olha, aqui também mostra que no futuro próximo, independentemente da situação quão esteja difícil, independentemente de que você vire as costas, você bloqueie ou digamos ele lhe procure, você xingue ele, manda ele se lascar, porque aqui tá uma energia bem de conflito, tá? Espero que você já tenha dissolvido essa raiva e você já tenha terminado há algum tempo para dar tempo suficiente da carta agir. Dessa carta aqui do centro, do dependurado. Porque ela vai apaziguar os ânimos, percebe? Talvez você já tinha... assim que aconteceu o término, você ficou assim, pé da vida mesmo, capaz de voar em cima dele. Mas, com o tempo que essa carta vai agindo, ela vai dando, né, vai colocando as coisas no eixo, vai fazendo com que a gente perceba que toda a situação de ponta cabeça, a gente vai conseguir ver coisas que a gente não imaginava que estavam ali. Tanto em nós mesmos, né, quanto também com relação ao parceiro. Então, espero que você já esteja mais calma dessa situação. Isso tudo é só para esclarecer, porque ele volta. Ó. Aqui perceba que a mesma energia que vai embora da situação é a mesma energia que volta. E volto com arrependido, rabo entre as pernas, a frase do Chaves, né? Volto com arrependido. Aqui ele volta, só que volta mais triste, mais cansado. Por quê? Porque tava difícil com você e sem você ficou pior ainda. A situação para ele tá insustentável, tá? Mas ele pode se mostrar de durão. Talvez você pense que essa tiragem nem é para mim. Ele nem é assim. É. Porque é como eu tô dizendo, olha como você tá vendo as coisas. A sua percepção não é necessariamente como é de fato, tá? Está tudo de ponta cabeça para você. É um momento de você ver a situação de si mesma. Tá certo? Porque ele está fazendo o mesmo do outro lado. A sua avaliação dessa relação pode estar um pouco deturpada. Por quê? Porque está de ponta cabeça. Vocês, ambos, o relacionamento está no centro, vibrando nessa energia do dependurado, do enforcado. Então é normal. Né? É normal. Aqui também fala sobre sacrifícios, né? Que mostra que foi difícil, você teve que sacrificar o tempo que vocês passaram juntos, todos esses anos, sei lá quanto tempo vocês já se conheceram, adapte para sua situação. Mas aqui fala também dos sacrifícios, né? De ter que se afastar de uma situação, mesmo gostando da pessoa, porque se tornou insustentável. Se tornou um fardo muito pesado permanecer. Mas ao sair da relação, isso também está gerando um grande desconforto. E por isso que ele volta, mesmo desconfortável. Não volta curado não, tá? Não volta, mas ele vai voltar transformado, não. Ele volta com a bagagem emocional. Difícil de lidar, ó. Difícil de lidar. E aí, por isso que é necessário que durante esse período que essa movimentação não acontece, você venha obter clareza, obtenha expertise na hora de lidar com a situação, na hora de conversar, porque mostra aqui que de fato você tem uma perspicácia, né? A Rainha de Paus fala sobre isso e com essa configuração, principalmente as de espadas. É como se a espiritualidade entregasse para você um princípio da clareza, né? Que é o As, né? Que fala sobre os princípios da energia. Um princípio da comunicação. Isso também favorece caso você queira abrir essa comunicação, tá? Mas só que quando é que você vai poder fazer isso? Quando você perceber que essa comunicação não é para ferir, não é para vencer, mostrar quem tem razão, não mostrar que você é melhor ou que ele é pior.
Tenta falar como num relacionamento. Fala com ele assim, no lugar de falar eu ou você, fala nós. O nosso relacionamento vem andando dessa forma. Estamos brigando, basta não fala, porque você está fazendo isso, ou eu digo. Não, tira o eu e o ele e o você e fala nós, ok? Usa essa estratégia, tá certo? Se você quiser manter e fazer a comunicação, mas independentemente se você faça ou não, ele volta, tá? E ele volta pedindo arrego, só que ele não vai transparecer isso, tá? Não vai transparecer isso de forma sentimental. Não é aquela pessoa que vai chorar, vai se declarar. Não. Ele vai voltar porque ele vai querer o quê? Celebrar com você, né? Ele vai querer viver um momento feliz com você. Ele vai querer apaziguar a situação de brigas e desentendimentos. E aí a espiritualidade vem dizendo para que você utilize esse tempo para poder serenar a mente e o coração, para você não... Mesmo tendo razão, não perceba que em nenhum momento eu disse que você está errada. Aqui mostra, você tem a razão, está para o seu lado. Mas cuidado quando você for comunicar isso, porque mais está atrapalhando do que ajudando. Então ajusta melhor o seu emocional para poder se comunicar da melhor forma, porque mostra aqui que você está magoada, né? Está magoado. Adapte para a sua sexualidade. Bora lá ver as tendências futuras. Bom, pelas tendências futuras a gente já vai ver e agora a gente consegue entender com maior clareza por que veio a carta dos lírios no fundo e por que ela apareceu, olha só. É a carta da harmonização, da paz, né, da bandeira branca, olha lá. A carta que ficou no fundo, a carta da carta, mensagem de apaziguação, de apaziguamento, né? Não sei, será que eu criei uma palavra nova? Não sei. Mas aqui mostra que a distância, ela vai ser rompida, porque vocês estão distantes, ó. Pode ser distância geográfica também e pode ser distância mesmo devido ao afastamento, né? Distância e estagnação. Mas perceba que esse barco ele está andando lentamente, mas anda. Fala também sobre demora e ainda vem, ó, 3 cartas muito demoradas de paradez e de trava, ó. Ainda nas tendências futuras, nós temos a carta da árvore, que fala da solidificação mesmo, da paradez, da estagnação, também fala sobre isso. A carta do navio, sobre um andamento lento da carruagem. E nós temos a carta da torre, né? Que essa aproximação vai ser justamente para solucionar o isolamento, ó. O isolamento. Possa ser que, por exemplo, ele, caso seja um caso de distância geográfica, ele deixe a família para poder se aproximar de você. Ele faça uma grande viagem para poder chegar até você. Caso não seja uma situação de distância geográfica, significa também que ele vai, por exemplo, parar de cuidar de assuntos pessoais, né? De assuntos pessoais, vai sair da zona de conforto dele para poder lhe fazer uma surpresa para solucionar esse distanciamento, esse isolamento, ou seja, para haver reaproximação, haver o quê? Familiaridade na situação. Ok? Fala também sobre isso. Mas em qualquer desses contextos, a mensagem é de apaziguamento. Perdão. A mensagem é de apaziguamento. Ele vai vir, a pessoa aqui mentalizada, ela vai fazer a movimentação, só que tende a demorar, tá? Porque nós vimos aqui que se trata de um arcano maior. Então, o que você pode fazer nesse momento é entender e compreender o seu papel nessa situação, para que você esteja bem com a sua energia serenizada, para quando essa movimentação acontecer, não se tornar em mais briga, em mais uma lavagem de roupa suja, tá? Porque possa ser que vocês se encontrem, se isso não funcionar, possa ser que vocês se encontrem para poder acontecer mais uma vez de vocês ficarem se acusando. De quem foi a culpa do término? Se foi ele, se foi sua, aí fica aquele negócio de joga pra lá, joga pra cá, e aí os dois ficam se ferindo, nenhum dos dois resolve e os dois saem da relação mal. Porque você quer resolver no fundo, e ele também quer resolver. Mesmo você adotando essa postura de como ser assim, não tô nem aí mais. Mas está, é tanto que tá aqui vendo essa situação, né? Vou deixar aqui com vocês também um aconselhamento do oráculo, dos acordos espirituais mediante essa situação. A espiritualidade me mostra, me conduz, me clarifica o que os consulentes aqui da segunda opção da cor rosa precisam saber, ouvir, né? Mediante essa situação. Algum complemento, algum alerta, algum direcionamento, alguma mensagem pertinente mediante a essa história aqui mencionada. Vamos ver. Aqui. Quando não somos gratos pelo que temos e olhamos apenas
o lado negativo da vida, não há como o universo trazer oportunidades para mudarmos a nossa realidade. Mude a sua forma de ver as situações. Olha isso aqui, consulente. Mude a sua forma de ver a situação. A sua vida, a qual você estava vendo assim, né? Aí você muda de posição, talvez, né? Muda de posição. Por isso eu disse, tudo que eu falei aqui talvez você encare como um ataque pessoal, porque você acredita que você fez a melhor coisa possível e que você está com a razão. Aqui a espiritualidade não lhe tira a razão, mas fala da forma como você se posiciona sobre essa razão e como se comunica com o ser amado. Porque necessariamente ter razão não significa diminuir o outro ou culpabilizar o outro e se isentar da culpa, afinal é um relacionamento. E é isso que ele está estranhando nessa relação. Porque não há cumplicidade, sabe? Não é aquele negócio de dizer assim, nós erramos. Não, é tipo assim, vocês estão juntos em uma empreitada, em uma jornada, mas quando as coisas dão ruim, a culpa é do outro. Você acusa o coleguinha, entende? E isso pode estar espelhado, tá? Porque está muito conectado à energia de vocês, pode estar espelhado. Então pode ser que ele esteja fazendo isso com você, mas é um momento de você aproveitar esse aconselhamento e refletir. Afinal, não estou falando com ele, estou falando com você. A espiritualidade está mandando a mensagem para você, tá? Quando não somos gratos pelo que temos e olhamos apenas pelo lado negativo da vida, não há como o universo trazer oportunidades para mudarmos a nossa realidade. Mude a sua forma de ver a situação. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro, ok? Veja outros temas relacionados a esse no canal aqui para fazer um complemento, ou também para ver, né, semanalmente se há alguma atualização nessa energia, porque lembrando que nós estamos falando de energias. Essa energia vai demorar um pouco para dissolver, ok? Mas eventuais coisas podem acontecer, situações pontuais, onde a energia pode ser modificada de uma semana ou de um mês após. Então, fica atento com os sinais da espiritualidade e vai observando, né, outras tiragens. Inclusive, caso você queira uma tiragem específica na sua energia, é só me procurar via Instagram, @ocaminho-da-espiritualidade. Não se esqueça, não saia daqui sem antes curtir o vídeo, comentar o que você achou a sua experiência com isso tudo. Espero encontrar vocês nos próximos vídeos, tá certo? Tchauzinho, até mais, beijo, beijo, beijo!